Sabe aquela imagem, talvez num plantão de emergência? Alguém chega com uma protuberância bem visível, um inchaço ali no abdômen, na virilha. É algo que chama a atenção na hora, né? Acende uma alerta para avaliação cirúrgica. Muitas vezes, essa cena toda corresponde ao nosso tema de hoje, hérnias. Mas vamos começar do começo. O que exatamente define uma hérnia? De forma simples, é quando uma parte do conteúdo de dentro do abdômen, tipo intestino, gordura, se projeta através de um ponto fraco na parede muscular que devia segurar tudo lá dentro. Imagina a parede do abdômen como uma cinta forte, sabe? A hérnia acontece quando tem uma falha, um buraquinho ali. Exato. Uma fraqueza nessa estrutura de contenção. E essa fraqueza, ela surge como? Já nasce com a pessoa ou aparece depois? Basicamente, as duas coisas. Pode ser congênita, a pessoa já nasce com uma predisposição, um anel inguinal que não fechou direito, por exemplo, ou pode ser adquirida. Adquirida como? Tipo, esforço. Isso. Esforço físico, repetitivo, intenso, obesidade também influencia, tosse crônica, muitas gestações. Até uma cicatriz de cirurgia anterior pode enfraquecer a parede com o tempo. Certo. Então, temos essa ideia. Conteúdo saindo por um ponto fraco. Ok, vamos desmembrar isso um pouco mais. Como isso se apresenta e, mais importante, quais são as complicações que precisam de atenção na hora? Exatamente. Se a gente pudesse ver por dentro, como no exame de imagem, tipo uma tomo, veríamos essa alça intestinal ou outro tecido meio que fora do lugar, sabe? Atravessando a barreira muscular. Mas o problema maior não é só estar fora do lugar, é o que pode acontecer com esse tecido que saiu. Aí entram conceitos-chave. Imagino que tem tipos diferentes também, dependendo de onde essa fraqueza tá, né? A gente ouve falar de hérnia inguinal, umbilical. Sim, com certeza. Essa localização muda alguma coisa no risco ou no tratamento? Muda e muito. A localização é fundamental. As inguinais na virilha são as mais comuns, disparado, principalmente em homens. Hérnias umbilicais, ali em volta do umbigo. As incisionais que você mencionou em cicatrizes antigas de cirurgia. E tem as femorais. Essas são mais embaixo na virilha, mais comuns em mulheres. São mais raras, mas são importantes porque tem um risco maior de complicar feio, tipo o estrangulamento, que a gente já vai falar. Cada tipo tem sua anatomia específica e, claro, um manejo que pode variar um pouco. Entendido. Localização importa. Mas o ponto que parece central, assim, que gera mais preocupação, é quando a hérnia complica. Então, vamos mergulhar nessa diferença. Hérnia encarcerada versus estrangulada. É aqui que a coisa fica realmente interessante e crítica, né? Exatamente. Aqui é onde entender os termos direitinho pode salvar vidas, literalmente. Vamos começar com a encarcerada. A palavra-chave para encarcerada é irredutível. Irredutível? Isso. Significa que o conteúdo que saiu, que protruiu, não dá mais para empurrar de volta para dentro manualmente. Ficou preso do lado de fora. Preso. Só isso já soa meio preocupante. Mas faz diferença se isso aconteceu agora ou se já está assim faz tempo? Nossa, total diferença, é uma distinção vital. Existe o encarceramento agudo, que é aquela hérnia que estava normal e de repente, pá, prendeu, ficou dolorida, e tem o encarceramento crônico. A hérnia pode estar irredutível há semanas, meses, até anos, muitas vezes com menos dor aguda. Ah, entendi. O encarceramento agudo é bem mais alarmante, porque muitas vezes ele vem junto, ou logo antes, da complicação mais temida, o estrangulamento. Já uma hérnia cronicamente encarcerada, bom, ela precisa de cirurgia eletiva, claro, mas talvez não seja uma emergência naquele minuto, se não tiver sinais de sofrimento do tecido. Certo, então, no agudo, o alerta é máximo. E como que a gente diferencia isso da estrangulada? O que define o estrangulamento? O ponto crucial, o definidor da hérnia estrangulada, é o comprometimento vascular. Vascular, o sangue. Exato.
O suprimento de sangue para o órgão ou tecido que herniou, geralmente o intestino, é cortado ou muito reduzido. Pensa assim, o anel herniário, aquele buraco por onde o conteúdo saiu, aperta tanto que esmaga os vasos sanguíneos. E sem sangue, o tecido começa a sofrer isquemia e, se nada for feito, ele necrosa. Morre mesmo. Entendi, nossa. Então na encarcerada tá só preso, na estrangulada tá preso e sem sangue. Parece uma coisa levando a outra, né? Uma progressão. Muitas vezes sim, é uma progressão. Mas atenção, não obrigatoriamente. A grande maioria das hérnias estranguladas também está encarcerada. Faz sentido, né? O tecido inchado, sem sangue, sofrendo, dificilmente ele voltaria para dentro sozinho. Claro. Contudo, e aqui está o pulo do gato para a conduta médica, nem toda hérnia encarcerada está estrangulada. É possível ter uma alça intestinal presa ali fora, encarcerada, por horas, talvez dias, mas que ainda recebe um mínimo de sangue para sobreviver. Ah, que diferença sutil, mas enorme na prática. Brutal. A hérnia estrangulada é emergência cirúrgica absoluta e imediata. Cada minuto conta para tentar salvar aquele tecido. E para evitar complicações gravíssimas, tipo perfuração do intestino, peritonite, que é infecção generalizada no abdômen, sepse. Meu Deus. Já a hérnia encarcerada, mas sem estrangulamento, geralmente permite uma cirurgia de urgência, mas talvez com algumas horas para preparar melhor o paciente, ou, no caso das crônicas, até um planejamento eletivo. É impressionante a precisão necessária no diagnóstico, né? Distinguir entre preso e morrendo muda tudo. Como é que os médicos percebem essa diferença na hora? Os sintomas são diferentes? Sim, os sinais e sintomas ajudam demais. Uma hérnia estrangulada geralmente causa uma dor muito, muito intensa. Constante, que não melhora. A área pode ficar vermelha, quente, sabe? Super sensível ao toque. A pessoa pode ter náusea, vomitar, parar de soltar gases ou evacuar. Sinais de obstrução intestinal, pode ter febre, até sinais de choque se a coisa avançar muito. E a só encarcerada? Pode ser dolorosa, também, claro. Especialmente se for aguda. Mas talvez a dor não seja tão excruciante ou tão constante. E os sinais inflamatórios locais, vermelhidão, calor, podem ser menos intensos. Claro que exames de imagem ajudam. Um ultrassom ou com Doppler para ver o fluxo sanguíneo, uma tomografia, mas a avaliação clínica, ali na hora, a história, o exame físico, é o que manda para decidir a urgência. Nenhuma, sem dúvida. A capacidade de reconhecer rápido os sinais de estrangulamento, por exemplo, é uma habilidade crítica. E isso exige não só saber a teoria, mas muita prática, ver muitos casos. Na residência, nos estágios, ou mesmo revisando depois. É pegar o jeito. E falando em se preparar de verdade, em ter as ferramentas certas para consolidar esse conhecimento todo. Para quem está nessa jornada de aprendizado na área da saúde, né? Principalmente estudantes de medicina se preparando para residência, para a vida profissional, é fundamental ter acesso a material de estudo bom e principalmente praticar muito, muito mesmo. É por isso que vale a pena dar uma olhada no Medicobe. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, aqueles resumos práticos focados no que cai mesmo, aulas completas para entender a base e flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Dominar essas nuances, como a diferença entre hérnia encarcerada e estrangulada, exige estudo direcionado e resolver muita questão. É exatamente o que a plataforma oferece. É uma ótima conexão, sim. Porque, voltando aqui para o nosso eixo, entender a base do problema, aquela fraqueza da parede, os mecanismos que levam à complicação, é o que permite construir o raciocínio clínico. E conectar isso ao quadro geral é fundamental. A raiz do problema, seja um encarceramento ou um estrangulamento, está sempre naquela falha estrutural lá no começo, na parede abdominal. As complicações são consequência dessa falha, junto com a dinâmica do que saiu por ali. Perfeito. Então, depois de explorar esses detalhes todos, o que a gente pode levar como mensagem principal dessa nossa conversa sobre hérnias? O que fica? Recapitulando então, primeiro,
definimos hérnia, essa saída de conteúdo por uma fraqueza na parede. Segundo, vimos que a fraqueza pode ser de nascença, congênita ou adquirida por vários fatores da vida. Terceiro e super importante, mergulhamos na diferença crítica. Encarcerada é irredutível, está presa. Estrangulada é quando o sangue não chega mais, com risco de necrose. E quarto, a gente reforçou porque essa distinção é tão vital. A maioria das estranguladas está encarcerada, mas nem toda encarcerada está estrangulada. E a presença de estrangulamento muda tudo. Vira emergência cirúrgica absoluta, intervenção imediata, para salvar o tecido e potencialmente a vida. Já a encarcerada sem estrangulamento, embora precise de cirurgia, dá uma janela de tempo diferente. Isso realmente destaca a importância de um diagnóstico rápido e certeiro, né? Na emergência, na cirurgia geral. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a relevância disso tudo no dia a dia da prática médica. A habilidade de suspeitar, examinar, diferenciar essas condições ali, na hora, com base na história e no exame, é crucial. Não é só teoria de livro, é ferramenta de trabalho essencial. E reforça um conceito maior. A integridade da parede abdominal é chave para a saúde. Qualquer brecha ali pode abrir a porta para complicações sérias. Entender a anatomia, a fisiologia, as possíveis falhas dessa estrutura é a base para a gente poder prevenir, diagnosticar e tratar bem as hérnias. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final, pensando naquela origem adquirida das hérnias que a gente falou no início. Se a gente sabe que a parede abdominal pode enfraquecer com o tempo por causa de certos fatores, quais aspectos do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, ou mesmo condições de saúde poderiam talvez aumentar esse risco? Pensa em coisas que aumentam cronicamente a pressão dentro do abdômen. Levantar peso do jeito errado, sofrer com prisão de ventre direto, aquela tosse chata de quem fuma ou tem problema no pulmão. Ou até o ganho de peso excessivo. Será que cuidar desses fatores poderia ter algum papel em prevenir que uma hérnia apareça ou piore com o tempo? Fica aí a pergunta para a gente pensar nessa conexão, né, entre os nossos hábitos e a saúde do nosso corpo. Agradecemos a companhia nessa análise mais aprofundada. Até a próxima exploração!